E como vimos anteriormente, nossos dois casais acabaram tendo a mesma ideia sobre ir ao cinema no final de semana. E enquanto ambos conversavam, eles acabam se encontrando e suas reações foram bastante engraçadas nessa hora. E após esse encontro inusitado, Soo-jang diz para John que provavelmente todos no trabalho iriam ficar sabendo sobre o relacionamento deles. E enquanto a Cynthia comentava isso, ela também fica se perguntando o quanto nossa waifu sabe sobre seu passado. Mas chega à conclusão que o ML não iria dizer nada, já que, segundo ela, o rapaz é um covarde. Ainda nessa situação, a Lambisgoia também imagina que a protagonista tem padrões bastante baixos por estar com Taesun. Enquanto isso, John responde o comentário de sua gata e diz que Lin não era o tipo de pessoa que gostava de fofoca. E se mesmo se nossa waifu chegasse a falar alguma coisa, isso não importaria, já que os dois iriam se casar em breve. Após dizer isso, o rapaz resolve mudar de assunto e brinca um pouquinho dizendo que se seu pai ainda ficasse contra o casamento, a única coisa que ele precisaria fazer era ter outro colapso. E como você já deve ter imaginado, a garota não achou essa brincadeira nem um pouquinho engraçada. Ao mesmo tempo, Taesun e Sora seguem seu caminho e alguns momentos depois, Mon pergunta se aquele era o chefe de nossa waifu, que responde que sim. E ouvindo isso, o rapaz fica imaginando que eles não precisariam se preocupar com algum boato estranho. Após isso, o filme tem início e cada um vai para seu lugar. Momentos depois, John aparenta estar bastante cansado e isso chama a atenção de sua gata. Com o final da sessão de cinema, Mon e Lin saem do local conversando e o ML pergunta o motivo da garota ter chorado em uma determinada parte do filme. Ao ouvir isso, Lin diz que não havia chorado, mas isso não convence o ML, que comenta ter ouvido a garota fungar em um determinado momento do filme. E a protagonista fala que apenas fez isso porque estava frio. Ao mesmo tempo, John e a Cínica também saem juntos e Soo-jang pergunta se eles iriam até a cafeteria, mas após perceber que John estava com a cabeça em outro lugar, a senhorita diz para o rapaz esquecer o que ela propôs e que seu boy estava cansado e ele deveria ir para casa. Já no carro, Soo-jang tenta conversar com o rapaz sobre o filme, mas após perceber que nosso chefinho iludido não estava prestando atenção, a garota começa a chamá-lo pelo nome, mas mesmo estando ao seu lado, John não responde, o que deixa a garota desconfortável. Mais à frente, Soo-jang agarra John pela camisa e dá um beijo no rapaz e comenta que quando os dois estivessem juntos, ele deveria focar nela, já que ela era ciumenta. Ouvindo isso, John pede desculpas e fala que estava com a cabeça cheia e Soo-jang pergunta se o rapaz estava preocupado em falar com seu pai. Mas John responde que não era isso, o que me deixou bastante curioso. Como você já deve ter imaginado, esse comentário do rapaz acabou chamando a atenção de Soo-jang, que o questiona sobre o que era e estava deixando ele pensativo. Nessa hora, o chefinho iludido pergunta o que nossa lambisgoia da Shopee achava do namorado de Sora. E eu quase me acabo de rir, com o Soo-jang ficando em choque, se perguntando se John saberia de algo. Mas depois de olhar para seu boy, a senhorita se acalma e responde à pergunta, dizendo que Mon parecia ser um bom rapaz para Lin e que mesmo o ML sendo bastante alto, ela achava que a protagonista merecia algo melhor. Ouvindo isso, John concorda com bastante entusiasmo e isso acaba deixando Soo-jang intrigada e ela resolve perguntar o motivo de John ter levantado tal questão. Nessa hora, o rapaz se enrola todo para explicar e diz que apenas ficou curioso ao ver Sora saindo com alguém, já que a moça sempre falava que não iria se relacionar com ninguém. Mas sabemos que isso não é bem a verdade, já que no começo da webtoon, o chefinho iludido se declarou para a protagonista e foi recusado. De volta a Soo-jang, ao ouvir a resposta de seu futuro marido, a garota tenta bancar a fofa enquanto fala que já fazia um bom tempo que o casal tinha saído juntos, mas o rapaz passou a noite toda com a cabeça em outro lugar e agora estava falando de outra mulher. E percebendo que estava prestes a pisar em uma mina inesperada, John agarra a cabeça de sua gata e dá um beijo nela, enquanto se desculpa pelo que aconteceu. Após isso, Soo-jang diz que estaria de olho no rapaz de agora em diante. Após isso, John vai embora e a lambisgoia fica se perguntando o motivo de seu futuro marido ter ficado tão interessado naquilo.
Ao mesmo tempo, longe dali, nosso casal Maravilha chegava em sua residência e, após pensar algumas coisas, Sora diz que estava bastante irritada e Mon pergunta o que estava acontecendo. Com isso, Lin questiona o ML se ele não se sentia incomodado com aquilo e Mon responde que já não era mais da sua conta o que acontecia com a piranha lá. Ouvindo isso, Sora fala que sentia como se ela tivesse se tornado a cunhada de Sujang. E eu quase me acabo de rir com esse comentário da protagonista. Enquanto isso, John, que já estava em casa, ainda estava pensativo sobre o que viu e não tinha conseguido dormir. E de volta ao nosso casal, Mon pareceu bastante confuso com o comentário inusitado de sua gata e, percebendo isso, Sora tenta explicar, dizendo que considerava John como seu irmão mais velho e que, como o rapaz havia sido seu mentor durante seus primeiros dias na empresa, ela esperava que John encontrasse alguém melhor e por isso estava surpresa com sua descoberta. Após isso, Lin comenta que havia lembrado que seu amigo tinha dito que iria conhecer os pais de sua futura noiva e fala que ela não sabia o que fazer de agora em diante. Mais tarde, enquanto estava em sua cama, Mon lembra do anel no dedo da lambisgoia e tem uma ideia bastante interessante que não demorou muito para ser frustrada após ele ver o preço do ouro. E eu quase morri de rir nessa parte, o coitado do ML é gente como a gente. Após desistir de sua ideia inicial, Tae-sun se depara com um anúncio de uma joalheria sobre uma premiação para quem tiver a melhor história de beijo e até mesmo uma história de beijo fracassado concorria ao prêmio. E vendo aquilo como uma oportunidade, Tae-sun vai checar as regras e chega à conclusão que não poderia participar através da primeira opção, já que era necessária a presença de nossa deusa magnífica. Então o ML se foca na história do beijo fracassado e fica imaginando que mesmo aquilo sendo humilhante, ele deveria se entregar de corpo e alma para conseguir o prêmio. Alguns dias mais tarde no trabalho, a protagonista acaba escutando a conversa de sua colega, que estava bastante irritada com seu namorado, já que o figurante havia ignorado seu aniversário por causa de uma briga que eles tiveram, e que quando ela foi questionar o homem, o mesmo falou que não tinha dinheiro e estava ocupado. Ao mesmo tempo, enquanto sua colega falava sobre suas frustrações, Sora acaba imaginando que mesmo ela tendo se atrasado um pouquinho para o aniversário do ML, ele havia esquecido dela e se pergunta se Mon não estaria apenas fingindo não saber. Mas acabamos percebendo que Lin ficou decepcionada com isso, já que a senhorita pensou que Mon iria ao menos se desculpar por esquecer, por mais que ela achasse que o rapaz não precisasse ir tão longe. Ao mesmo tempo em casa, Tae-sun preparava uma surpresa um pouquinho atrasada para sua gata, o que me deixou com bastante inveja, já que o ML sabe fazer qualquer coisa. À noite, após sair do trabalho, nossa deusa magnífica liga para Tae-sun, avisando que estava prestes a subir no elevador. E o rapaz pede para a senhorita esperar mais um pouco, o que deixa a protagonista curiosa, perguntando o que estava acontecendo, mas Tae-sun apenas diz que quando ela subisse saberia o que era. Pouco tempo depois, Lin entra em casa e se depara com o ML segurando um bolo, e nessa ocasião, Mon se desculpa pelo atraso. E após ouvir isso, Sora tenta esconder sua alegria, dizendo que seu aniversário já havia passado, mas deixaria isso passar dessa vez, já que seu futuro marido teve bastante trabalho preparando aquilo. Após isso, Tae-sun se desculpa por ter feito a garota esperar por uma certa coisa, e a protagonista fica intrigada sobre isso, mas sem entender o que estava acontecendo ali. Após isso, Mon pede para sua futura esposa se sentar e pega uma caixinha com um anel, deixando nosso waifu sem reação. Tendo passado o choque inicial, a garota pergunta o que era aquilo e o ML explica que eram anéis que ele havia conseguido, e eu quase me acabo de rir com a protagonista perguntando, bastante preocupada, se Mon não tinha feito nada ilegal para conseguir o par de aliança. Ouvindo isso, Tae-sun diz que ele era apenas sortudo e pergunta se sua futura esposa não era fã de usar anéis combinando com medo de alguém perguntar alguma coisa. Ao mesmo tempo, Lin, que não sabia a reação que deveria ter, pede para o rapaz colocar em seu dedo
e fica pensando que ninguém nunca tinha lhe dado um presente como aquele. E como você já deve ter imaginado, nosso casal teve um momento bastante fofo após isso, com direito até mesmo um beijo babado. No dia seguinte no trabalho, Sora vai até o banheiro dar uma olhada em seu visual. Lá, a senhorita retira o anel de seu dedo e coloca sobre a pia enquanto lavava seu rosto. E como já era de se esperar, a protagonista acaba esquecendo o objeto no local e volta para sua mesa. Pouco tempo depois, Soo-jang entra no lugar e vê o item sobre a pia e, meu amigo, se essa mulher jogar fora, eu dou uma voadora nela. Mas não demorou muito para que a protagonista percebesse que havia esquecido algo importante e voltasse rapidamente para buscar. Chegando lá, a garota dá de cara com a lambisgoia colocando um anel em seu dedo e eu achei que Lin iria enxugar o chão do banheiro com a cara dessa mulher. Mas, para minha tristeza, a protagonista, que ficou bastante irritada, apenas pergunta o que a mulher estava fazendo e comenta que aquilo era dela. Percebendo sua situação, Soo-jang diz que iria procurar o dono e que havia colocado em seu dedo para não perdê-lo. E faz um comentário bastante intuitivo, sem ter a menor noção do perigo. Ouvindo isso, Lin agradece pela boa intenção da lambisgoia e comenta que mesmo a mulher não pegando o anel, ela voltaria para buscar. E com o crime esquentando, Soo-jang faz uma expressão interessante e Sora pergunta por quanto tempo a garota continuaria usando seu anel e diz que o objeto era muito importante para ela e que não gostava de ver outra pessoa usando. Após isso, a Cynic entrega o anel, se desculpa pelo ocorrido e enquanto entregava o item de nossa waifu, Soo-jang pergunta se havia sido Mon que o tinha dado para Sora. Ouvindo isso, a protagonista responde que sim. Nessa hora, Soo-jang comenta algumas coisas sobre Mon e como você já deve ter imaginado, nossa gata não ficou nem um pouco feliz com isso. E com uma expressão bastante séria, Lin fala que aquilo não era algo que a piranha deveria dizer. E eu confesso que fiquei o tempo todo esperando a protagonista pular no pescoço dessa mulher. Ao mesmo tempo, em casa, Tae-sun, que não fazia a menor ideia da treta que estava se formando, recebe uma ligação de um figurante falando sobre o sofá que o casal resolveu comprar da última vez. E de volta à empresa, Soo-jang, que havia voltado para sua mesa, estava pensando na conversa que teve com Lin e seu comportamento acaba chamando a atenção de John, que estava conversando com Sora sobre algum projeto. Mais tarde, o rapaz vai até a Cynic e pergunta o motivo da garota estar chorando, e nessa hora, Soo-jang começa a pensar várias coisas e fica em silêncio enquanto seu futuro marido a chama pelo nome. No final, a garota chega à conclusão que se ela falasse qualquer coisa, John se sentiria sobrecarregado, mas mesmo assim, ela queria que o rapaz percebesse aquilo tudo que estava passando em sua cabeça e se desculpasse. Essa aí tá ficando cada dia mais doida. Mas como nosso chefinho iludido não possui o poder de ler a mente das pessoas, ele fala para a Cynic que seu pai queria conversar com a moça. Enquanto isso, Lin olhava para o anel em seu dedo, fazia uma expressão bastante sombria, lembrando do que havia visto no banheiro. Pouco tempo depois, Mon manda uma mensagem avisando que o figurante do sofá havia ligado e pergunta se a protagonista queria ir mais ele verificar o móvel. À noite, nosso casal maravilha vai até a casa do homem e lá, enquanto conversavam, o velho pergunta se os dois eram recém-casados e pela reação, isso pegou o casal de surpresa. Passado o choque inicial, Tae-sun tenta explicar que na verdade eles eram namorados e a conversa continua com nossa deusa magnífica olhando bastante séria para o ML. E de volta à residência, logo após conseguir um local para o sofá, Tae-sun pergunta se sua futura esposa queria banhar primeiro, mas a moça manda ele ir na frente já que ela queria descansar um pouco. Após sair do banho, Mon se depara com sua futura esposa dormindo no sofá e faz uma expressão de felicidade enquanto admirava a beleza de sua futura esposa. Mas, ao perceber que ela não estava usando o anel, sua expressão muda rapidamente. E algo me diz que mais uma novela mexicana está a caminho. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os novos capítulos, eu gostei bastante dos novos acontecimentos que ocorreram neles, embora alguns pontos me deixaram um pouquinho triste. Mas, em geral, eles tiveram um ótimo desenvolvimento. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos capítulos. E é isso. Espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.